E aí pessoal, tudo bem? Faz um tempo que eu não faço vídeo aqui pro canal, né? Acho que os vídeos anteriores foram muito mais uma tentativa para ver se ia dar certo, enfim. Mas eu resolvi voltar a fazer vídeos, então vamos ver, né? Tem sido uma experiência. Nesse período que eu fiquei sem fazer vídeos, eu senti um pouco de falta, né? Mas eu também não estava realizando tantas leituras assim. Mas agora eu retomei minhas leituras e aí eu li um livro que realmente me deu essa vontade de vir aqui conversar sobre ele. Que esse livro, no caso, é Micaia, tá certo? Da Tayane Santi Martins. Micaia foi o vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2022 na categoria de romance. E eu fiquei muito surpreso com esse livro. Eu já vinha acompanhando aí que ele tinha tido estava tendo uma recepção muito interessante, né? E eu vi um pouco sobre o que se tratava, do que se tratava esse livro, e fiquei com muita vontade de lê-lo, né? E aí, realizando essa leitura, a vontade e toda essa recepção que essa obra teve não foi injustificada, né? Bom, esse livro conta a história da protagonista, que dá título ao livro, a protagonista Micaia, que é uma bailarina negra. E aí, logo no comecinho do livro, nas primeiras páginas, a gente vê que ela perdeu a memória. Perdeu completamente a memória, ela não sabe mais quem ela não sabe o próprio nome, ela não sabe quem são os familiares dela, ela não sabe nada, né? E ela perdeu a memória justamente segundos antes de começar uma grande apresentação de balé. E a última memória que ela tem é de apagar a vela do bolo de aniversário dela em seu aniversário de 12 anos. Nesse último momento, ao qual ela tem essas lembranças, a única coisa que fica muito na memória dela é esse cheiro de vela, né, da vela apagada. E ela começa a entrar nessa vontade de relembrar do seu passado, de relembrar quem ela é, de conhecer a sua história, saber o que ela faz da vida, porque ela realmente não sabe de nada, né? Nessa apresentação de balé que ela vai realizar, ela realiza de uma maneira quase automática, né? Ela consegue concluir a apresentação de balé dela junto com o seu namorado, que ela descobre depois que é o namorado dela, o Taú. Ela consegue realizar de uma forma muito mecânica. O próprio corpo dela é como se o corpo dela fosse realizando a dança por si só. Eu diria que esse é um dos primeiros elementos que vão percorrer toda a história da Micaia no livro, que é a dança e a forma como ela se comunica através do corpo e qual o papel que a dança tem na vida dela. Saindo ali da apresentação, ela olha para o namorado, diz que não sabe quem é ele, que não sabe quem ela própria é. Ele fica bastante preocupado e levam a Micaia para o hospital, para, enfim, saberem o que está acontecendo, terem alguma resposta médica disso, né? Junto com o Taú vai a Silvia, que é uma espécie de treinadora dela, treinadora de balé, não sei se treinadora é o termo correto, e em seguida chamam a irmã dela, que é a Simi, né? E aí, com o passar das páginas, a gente descobre que essa não é a primeira vez que a Micaia perde a memória e que a Micaia e a sua família, no caso, nós somos apresentados aqui tanto a irmã Simi como a avó da Micaia, né? Como essa família, ela na verdade não é brasileira, elas são moçambicanas, né? Moçambicanos que fugiram do seu país de origem em razão da guerra civil de libertação ali do país. Passaram por uma série de violências em Moçambique que fizeram com que elas fugissem e viessem para o Brasil tentar a sua vida aqui. E eu não diria... Quer dizer, o livro é sobre... A gente acompanha a Micaia nessa busca sobre a recuperação da memória dela. Por que ela perdeu a memória? O que foi que aconteceu em Moçambique que fez com que elas fugissem para o Brasil? Por que a irmã dela age de uma forma tão estranha com ela, até com uma espécie de raiva por ela ter perdido a memória? Por que a avó dela trata isso, não digo com naturalidade, mas
sabendo que aquilo não foi a primeira vez, e aí respondendo de forma muito mais direta aos questionamentos da Micaiah, coisa que a Simi não faz, né? Ela sempre fica ali muito ao redor da nossa protagonista aqui, sem querer soltar muitas informações sobre como era a vida anterior delas, porque elas fugiram do país. E a Micaiah sai em busca dessas memórias. Em paralelo a essa busca, a gente tem uma Micaiah de 12 anos narrando a vida dela em Moçambique. A gente tem, antes de cada capítulo, digamos assim, pequenos textos narrados pela própria Micaiah que vão nos trazendo mais contexto sobre a vida delas em Moçambique, né? E aí nós percebemos que a sua família sofreu uma grande violência. E aí, já informando que esse livro ele trata sobre diversas violências, mas principalmente violência sexual. Então, fiquem avisados, né, se vocês tiverem interesse em ler esse livro. E a violência sexual sofrida pelos personagens desse livro ocupam um papel central ali para essa ruptura que aconteceu na vida da Micaiah e da sua família. Aqui a gente tem também um pouco da vida da Sharia, ou Shaira, que é a avó da Micaiah, né? A gente tem alguns capítulos que são do ponto de vista da avó e alguns capítulos que são do ponto de vista da Simi, né, sua irmã. Mas principalmente a gente acompanha o ponto de vista da Micaiah, que em determinado momento decide ir para Moçambique, porque ela entende que Moçambique é o único lugar em que ela vai poder ter acesso a essas memórias, em que ela vai conseguir recuperar essa identidade que ela perdeu. Ao longo do livro, ela descobre que o seu pai morreu, seu pai foi assassinado nessa guerra. Ela não sabe se a mãe foi assassinada, porque a mãe desapareceu no mesmo dia do assassinato do pai. Então ela tem esses questionamentos se a mãe dela está viva ou se não está viva, se ela ainda pode encontrar a sua mãe. E essas coisas motivam muito a Micaiah a ir para Moçambique, buscar suas origens, tentar entender quem ela é. E aí ela de fato consegue ir para Moçambique, né? Mas essa busca não acontece da forma como ela espera, né? Ela não recupera as memórias da forma como ela espera, mas ela recupera sim, ela tem sim um encontro com a sua identidade. E aqui eu acho que esse é o ponto principal do livro, né? Eu acho que essa busca da Micaiah para recuperar a sua identidade, ela não se dá da forma como a gente espera. Ela não acontece da forma como a gente acha que seria, e às vezes a gente até espera que seria natural acontecer. Ao longo dessa busca, a irmã da Micaiah, Simi, ela tem uma série de preocupações e por vezes até deseja que a Micaiah não se reencontre com seu passado, que não descubra quem ela é, ou não se lembre do que aconteceu em Moçambique, porque foi um trauma muito grande, né? Micaiah, sua irmã Simi e a sua avó sofreram diversas violências sexuais, que foi um fator muito decisivo para Micaiah perder a sua memória e não lembrar absolutamente nada da vida dela antes do Brasil. Ao contrário da irmã, que não perdeu a sua memória, Simi lembra muito bem de tudo, embora ela quisesse não lembrar, né? E a Simi foi sempre essa irmã muito atenciosa, muito presente, que queria muito cuidar da Micaiah. Então, na primeira vez que aconteceu essa perda de memória, a Simi tentou criar uma vida diferente para a irmã, tentou criar memórias diferentes para a irmã, momentos diferentes, pintou uma Moçambique diferente, pintou até uma família diferente, para que a Micaiah jamais tivesse contato novamente com essa violência, porque lembrar do que aconteceu seria passar por essa violência
novamente. Além de que a Simi tem uma preocupação muito grande de como a Micaiah reagiria a essas lembranças, né? Lembrar que sua irmã adulterou o seu passado, né? A Simi tem essa preocupação de como é que a Micaiah lidaria com isso, se ela teria raiva, se ela não entenderia quais foram as motivações da Simi. Ao mesmo tempo que a Simi também tem uma mágoa muito grande, tanto da Micaiah, por ela ter esquecido, e também tem da própria avó, uma mágoa muito grande, porque por um período da vida delas, essa avó sumiu e elas não tiveram uma criação próxima da avó, que elas identificam como uma pessoa que traz paz, que traria mais conforto para elas. Então a Simi tem essa mágoa muito grande, e essa mágoa vai paralisando a personagem, porque ela fica com medo, ela lembra de todas as violências que elas sofreram, isso paralisa ela olha para Micaiah e sente um terror muito grande, um horror muito grande de essas lembranças voltarem, tudo isso voltar para o centro do debate. Mas ao mesmo tempo ela entende, quando a Micaiah está de fato partindo do Brasil, ela entende que não tem o que fazer, que é preciso que a irmã busque aí a sua identidade, busque entender o que aconteceu. E aqui a gente entra num segundo momento do livro que eu particularmente gostei bastante, que é a estadia da Micaiah em Moçambique. Lá, a Micaiah, ela, ao mesmo tempo que sabe que é moçambicana e que ela não se sente identificada com o Brasil, porque ela sabe, apesar de não ter suas memórias de volta, ela sabe que ela não é brasileira, ela é moçambicana, só que ela não se identifica, ela não consegue se entender como moçambicana, porque ela teve longe dessa cultura há muito tempo, ao mesmo tempo que ela não se entende como brasileira. Então é como se ela não soubesse de jeito nenhum o seu lugar no mundo, né? Ela não perdeu apenas a sua memória dos fatos ou o que ela fez durante a vida, ela perdeu esse vínculo que ela pode ter com os dois países, seja do país que ela fugiu, seja do país que recebeu ela, né, teoricamente. Uma vez que, obviamente, elas sofreram muito racismo e muito preconceito no Brasil pela cor da pele, por serem negras e por serem estrangeiras, especialmente da África, né? Já que a gente sabe que não é todo estrangeiro assim que sofre no Brasil, né? Tem um recorte muito específico de estrangeiros que sofrem preconceito no nosso país. Então, a chegada de Micaiah em Moçambique não é o que ela espera, não se dá da forma como ela espera como ela imaginou que seria, né? Ela começa a ter contato com uma língua que ela sabe que é dela e que ela sente reverberar dentro dela, mas que ela perdeu a capacidade de entender, e ela tem contato com uma série de danças que reverberam também muito no corpo dela e que fazem com que ela se sinta conectada, se sinta maravilhada com o país, mas que ao mesmo tempo ela não sabe, ela sente que o corpo dela quer se conectar com aquela dança, mas ela não sabe como se conectar. Ela precisa sair do espaço de bailarina para conseguir adentrar nesse espaço dessa dança que é mais ligada à cultura dela propriamente dita, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas é uma dança mais dela, não é um balé, não é uma coisa mais afastada, mas é a dança dela e de toda uma comunidade, que ela se sente acolhida, se sente bem recebida, sente aquilo entranhado no seu corpo, mas ela tem esse conflito de conseguir realizar essa dança, de conseguir acompanhar essa dança. E esse livro, como eu tinha dito, a lembrança da Micaiah não volta como a gente espera que volte. Isso é bom, né? Eu acho que a forma como a Micaiah se reconecta em Moçambique com as suas origens, inclusive deixando para lá isso de querer relembrar o que aconteceu, é uma forma de vingança dela própria contra todas essas violências. Ou seja, a Micaiah deixa de querer que ela
deixa de querer lembrar de todas as coisas, e isso faz com que aquela violência que ela sofreu fique lá no fundo, fique lá atrás, ao mesmo tempo que ela descobre que está grávida e que ela se reconecta com o lugar, ela se reconecta com a dança, com a língua, com a cultura e com o mar de Moçambique, já que ela é de uma cidade da costa, uma cidade portuária. E todos esses elementos da dança, do mar, eles estão acompanhando a Micaia ao longo de todo o livro, né? Então, ela deixar a vida para trás, a vida que ela já não lembra, entender e sentir realmente essa conexão de família, não só mais com a irmã Símil, com a avó, mas com toda a comunidade ali de Moçambique, como se tudo ali relembrasse ela quem ela é, mas não a partir das memórias, mas sim a partir da conexão que o corpo dela e que o sangue dela, que toda a história pregressa dela, enquanto família, enquanto de onde ela vem de pertencimento, é como se todos esses elementos adentrassem no corpo dela e fizessem ela entender que a identidade está para além das suas memórias propriamente ditas, memórias essas que estão permeadas de violência, né? Então, essa forma de recuperar sua identidade nos faz pensar que é uma espécie de vingança contra essas violências, porque elas não definem mais quem é Micaia, mas sim o seu lugar no mundo, a sua relação com o seu país de origem, a sua relação com a cultura do seu país de origem é que de fato define quem ela é e qual o seu lugar no mundo. Então acho que Micaia, né, é um livro maravilhoso para a gente trazer esses debates do pertencimento, de quem a gente é, da nossa identidade e de como a violência sexual é uma coisa que a gente não consegue nem descrever, né? Tem umas cenas aqui que são muito desconfortáveis mesmo, trazem de fato uma dor muito grande. Esse livro é muito bem escrito, em todos os momentos, seja nos momentos mais leves e mais bonitos, como nos momentos em que quer dar esse soco na gente, quer mostrar toda a crueza de uma guerra e toda a crueza da violência sexual, do abandono, da imigração. Então, assim, Tayane está completamente de parabéns. Acho que esse livro foi realmente merecedor desse prêmio Sesc de Literatura. E aí eu recomendo demais a leitura deles, né? Vocês podem ver, o meu livro é de uma biblioteca do Sesc. Então, se vocês tiverem acesso à biblioteca do Sesc, esse livro certamente vai estar nessas bibliotecas para empréstimo. E é isso, fica aqui a recomendação. Vou tentar voltar a fazer mais vídeos, né? Digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa resenha, o que vocês gostariam de ver aqui no canal, o que vocês gostariam de ver, assim, se eu estou conseguindo transmitir bem essas ideias, né? Então, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de recomendar, né? Às vezes eu acho que meio loucura começar do zero um canal de literatura e leitura num espaço que já tem tantos canais tão grandes e tão bons, mas vamos lá, né? Vamos conversar sobre leitura, sobre livro, que eu acho que nunca é demais. Então, gente, muito obrigado e até a próxima.